Olá pessoal, o Acontecendo Aqui está na loja do Queixe, aqui no bairro de Campinas, em São José, que eles chamam de mega loja e é gigante, parece um aeroporto isso aqui. Estou aqui com o Rafa Dantas, que é o CMO do grupo, né, o cara que cuida do marketing, cuida da publicidade, cuida das promoções, cuida da marca, é amigo do Querito, né, faz um monte de estripulia com o Querito. Vocês vão conhecer um pouco quem é o Rafael e o que ele faz aqui no Queixe. Rafael, obrigado por ter recebido Acontecendo Aqui para uma conversa. Eu vou pedir que você inicialmente se apresente dizendo onde é que você nasceu, você é catarinense, onde é que você estudou, foi no catarinense, não foi? Fala um pouco de você, para o pessoal saber quem é você. Então tá, sou manezinho, nascido e criado aqui em Florianópolis, e eu vou dizer o que eu falei pro pessoal lá do SBT, no evento que eu participei com eles, né? Eu nunca fui a pessoa estudiosa, como as pessoas imaginam que a gente deva ser, né? A partir da quinta série pra frente eu sempre tirei notas muito ruins, sempre ficava em recuperação em segunda época, e eu lembro que aos 16 anos eu fiz a minha primeira campanha publicitária, primeiro desenho. E ali eu entendi que era isso que eu queria fazer. E foi onde eu entrei na faculdade de comunicação, em 2000, no ano 2000. Entrei caramba, já faz tempo, hein? Entrei na faculdade de comunicação, e aí no decorrer da faculdade, na graduação, eu lembro que tinha uma professora de redação publicitária, ela olhou para mim e perguntou se eu tinha dislexia. Ela achava meus textos muito, muito truncados, assim. E aí eu falei, meu Deus, né? E aí logo um tempo depois, a professora de criação publicitária olhou para mim e falou assim, olha, tu não é a pessoa mais talentosa dessa sala, mas tu é a pessoa mais esforçada aqui dessa sala. Então tu precisa saber lidar com isso, né? E aquilo no começo eu falei, caramba, por que eu não fiz gastronomia? Por que eu não fui fazer qualquer outra coisa? Eu falei assim, caramba, eu só apanho nessa faculdade. Mas naquele momento aquilo virou uma chavezinha, porque realmente, assim, quando eu parava para ver os colegas da sala de aula, na graduação, as pessoas faziam um risco, a gente tinha pessoas tão talentosas que elas faziam um risco e elas faziam um layout em 10 minutos, 5 minutos. Eu levava 40 minutos para chegar perto daquilo que ele fazia, né? Só que eu fui entendendo que eu tinha consistência, porque eles oscilavam muito no processo de criação e eu seguia até chegar no resultado final. E aquilo eu acho que foi o que me fez dar continuidade e entender que eu tinha que trabalhar com outras armas, né? E foi aí também que eu entendi, nos últimos anos da graduação, todo mundo queria ir para o mercado, para agência, todo mundo queria trabalhar com a parte criativa. Criação, né? E ninguém queria varejo, né? E eu vim do varejo, eu tô no Queixe há 23 anos, e desses 18 anos no marketing, e desses 5 anos como gerente de marketing, e junto dentro da house, né, da Queixe Publicidade. E aí naquela época eu falei assim, poxa, se eu for fazer o que todo mundo faz, eu vou ter que trabalhar 3 vezes, 4 vezes mais para chegar onde eles chegam, né? Então eu pensei em cair no varejo. Assim, no varejo ninguém quer. Porque nós tínhamos comerciais muito mal produzidos, o volume de trabalho era muito grande, as equipes eram muito enxutas e não mudou muita coisa de lá para cá. Mas era um mercado que tinha muita possibilidade de trabalho, né, de fazer muitas coisas. E foi para lá que eu caí. Aí, desde então, eu estou há 23 anos no Queixe, 18 no marketing. Mas, que bom. E acumulando a área de publicidade. Você... O que faz um CMO de um varejista tão atuante como é o Queixe, ou Queires, que faz uma campanha por dia, né? Quem vê televisão vê que vocês têm uma campanha nova todo dia. Como é que é isso? Vocês conversam com os fabricantes? É uma coisa que vocês definem o que vai para o ar? É por bairro? Qual é o radar que vocês têm para definir o que vai para o ar hoje, amanhã e domingo? Certo. Eu acho que é o que a gente faz, e a gente se despe um pouco da vaidade, né? A gente faz tudo. E tudo significa carregar caixa, significa participar de um evento de alto escalão, de diretores de diretoria, de emissora, de produtora, enfim. A gente faz tudo. Tudo é responsabilidade nossa, né? Eu acho que a gente parte muito desse princípio, e a equipe que trabalha conosco, ela tem muito essa característica, assim, são pessoas que estão ali para fazer tudo e não fazer só a parte boa da publicidade ou do marketing. Né? Então, acho que a gente parte desse princípio. Sobre o modelo que a gente trabalha, é bem complicado para a gente hoje, porque o Queixe ele está muito inserido no dia a dia e no cotidiano das pessoas.
Então a gente está todo dia na televisão, todo dia na rádio, todo dia nas redes sociais, na mídia exterior. A gente está o tempo todo, as pessoas estão sendo impactadas o tempo todo pela marca. Então o que a gente faz, sempre que possível, é criar uma situação onde ela estranhe ou crie uma curiosidade sobre a marca Queijo para que ela volte a reparar na gente. Então é um pouco disso. Isso eu falo para as campanhas institucionais, as campanhas de prêmio, a gente fala de branding, muito mais nesse aspecto. Quando a gente vai para as campanhas promocionais, que é o dia a dia, onde o comercial está ali inserido todo dia na televisão, aí a gente tem uma estratégia comercial que vai de uma comissão da área comercial que juntam 3 departamentos, vendas, compras, tem a diretoria também, na figura do Sr. Ronaldo como diretor comercial, às vezes o próprio Sr. Antônio, e a gente vai definindo os rumos da estratégia, né? Então elas são desenhadas e elas são alteradas e adaptadas conforme o dia. Se a gente está com uma campanha de ar-condicionado e chove, ela vai sair do ar. Concorrência influi nisso? A concorrência influi. A gente sofre o tempo todo fatores externos, o tempo todo. Concorrência, chuva, precificação, a própria indústria que vende direto hoje para o consumidor final. Então tudo isso influencia naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente comunica. E o que a gente precisa ter é capacidade de responder isso com uma velocidade muito grande, né? Sim. E o que a gente fala no Queiroz como sendo um varejista catarinense, genuinamente catarinense e com lojas em Santa Catarina, é que a gente consegue responder isso de maneira muito mais rápida do que um varejo nacional. A gente consegue perceber essa variação de tempo, por exemplo, e tomar uma atitude muito mais rápida do que um varejista nacional que não sabe se um município como Joinville está chovendo bastante ou não. Né? E qualquer dúvida, você sobe o morro antes deles para entregar o VT. Não tem mais VT, mas é uma maneira de dizer, né? Mas a gente consegue. Você sabe quem é o cara da UPEC e tal, né? Isso. E qual é a estrutura que vocês têm, interna e externa, para fazer a comunicação? Vocês têm agência própria, mas vocês usam o que fora? Agência de qual segmento? Ou vocês esgotam o assunto aqui em casa? Como é que é? Sabe que a gente sempre escuta muito de quem nos cerca uma curiosidade sobre como a gente trabalha, porque a gente trabalha em 3 pessoas. O departamento de marketing e a house do Queiroz, juntos somos 3 pessoas. 3 pessoas, E as pessoas ficam muito curiosas. Sim, vocês comandam equipes externas, então, Não, que produzem, fazem, criam. Não? A gente cria estratégia, a gente cria as campanhas, a gente coproduz as campanhas, cocria com as produtoras. Então, tudo que vocês veem do Queiroz, bom e ruim, é a gente ali dentro que faz. Essas campanhas da Maricotinha, depois do Música Clássica, isso tudo Tudo é a gente. A ideia, tudo ali dentro? Tudo ali dentro, tudo ali dentro. Ele é criado ali dentro, a estratégia vem, a criação da campanha vem ali de dentro, e a gente cocria com os parceiros que a gente chama para dividir isso com a gente. A gente hoje, além de 3 pessoas hoje dentro do departamento, nós temos 2 estúdios hoje criativos que nos dão suporte. Um deles é a Milk, com o Diego, outro deles é o Fábio com a F-Brave. E as produtoras de vídeo, hoje a gente trabalha muito próximo hoje com o pessoal da M4, que é o Thiago. A gente trabalha hoje com o Thomas abriu essas 2 últimas campanhas. Então a gente tem o Gabriel hoje fazendo produções mais para o digital, a gente tem a Camila fazendo produções para o digital, mas é sempre uma cocriação. Então se vocês abrirem o próprio Instagram do Queiroz, estou eu lá, ou a própria Malu que trabalha conosco, os próprios vídeos da rede social do Queiroz. Sim, fazendo o papel de modelos. Fazendo o papel de modelo. Então acho que a gente faz isso muito como propósito, é muito mais um propósito nosso, e aí eu acho que ele faz sentido quando a gente diz que a gente precisa estar ali e a equipe carrega caixa, se precisar, e participa de um evento se precisar, porque esse é o nosso, acho que é o nosso propósito, né? Perfeito. Como profissionais. O CMO, né, o cara de marketing dos anunciantes, tinha basicamente como missão o ROI, controlar o dinheiro, o resultado, e negociar e tudo. Hoje, além disso, veio para ele criar experiências para o consumidor. Como é que é um varejo como vocês? Que tipo de experiência vocês criam? Claro que os vendedores criam né, tudo, mas como é que o cara do marketing tem que pensar nessas estratégias de criar experiências para o consumidor? Sabe que isso... Eu fui para Nova York no começo desse ano, e o que a gente mais ouvia lá era sobre experiência de compra. Essa jornada de experiência do ponto de venda, né? E aí eu lembro que eu fiquei um pouco mais de tempo lá em Nova York, depois que acabou o evento.
E aí eu pude comparar aquilo que o gestor, aquilo que o diretor, aquilo que o responsável no palco falava, se aquilo existia realmente no ponto de venda. Sim. E a maioria das vezes não. Não. Essa experiência que a gente vende nem sempre acontece aqui. Ela é subliminar? Não, é porque é difícil replicar em 120 e tantas lojas, em 300 e tantas lojas no mercado global. É difícil replicar uma experiência de compra. A gente está o tempo todo treinando uma equipe, a gente positiva as lojas, a gente mantém uma unidade de comunicação, a gente sempre tenta fazer isso, mas ao mesmo tempo é sempre difícil fazer com que na segunda-feira, por exemplo, essa experiência, que seja repassada essa experiência que a gente acredita ou que a gente quer que o vendedor sinta no dia a dia da loja. A gente sabe que a loja tem os seus problemas, né? Sim. Então isso pra gente é um problema que a gente tenta resolver, solucionar todo santo dia. Não existe trégua para experiência de compra. Todo santo dia a gente precisa ligar para a loja, falar com o gerente, falar com o vendedor, falar com a equipe de vendas. Isso é um trabalho diário. Por outro lado, a gente entende essa necessidade da experiência, né, de criar um fator que não seja uma compra de um produto, essa relação fria de uma loja. A gente precisa trazer isso. A gente trouxe isso para a última campanha de prêmio, onde a gente traz uma réplica de uma embalagem de um carrinho de brinquedo para a campanha. Então a gente traz aquilo que a pessoa vê no comercial, a gente traz para a loja. E isso, por incrível que pareça, fez com que as pessoas procurassem mais os carrinhos de brinquedo dentro da própria loja, vendo a embalagem. Mas ele tem os desafios, né? A gente fala sempre que o consumidor, ele quer criar experiência, ele quer uma loja que se posicione, uma marca que se posicione, uma marca que traga um relacionamento além das linhas convencionais, mas ao mesmo tempo ele não tem tempo para se relacionar conosco, né? Ele consegue consumir um vídeo de 3 segundos no YouTube, por exemplo, ou numa base... E já reage. Então, porque assim, ele tem um K de querer no subliminar dele. Como é que tu se relaciona com o consumidor que o máximo que ele consegue consumir é 15 segundos de TikTok? E não é algo exclusivo, ele passa e vai passando centenas de outros vídeos, dezenas de outros vídeos naquele momento. Como é que ele lembra que foi mais um daqueles que ele atingiu por 3, 4 segundos? Então, acho que o desafio que nós temos hoje é criar relacionamento com uma base de clientes que não tem tempo para se relacionar. Pois é, as pesquisas indicam que o consumidor prefere marcas que se pautem por propósitos. Isso. Como é que vocês monitoram, como é que vocês buscam essa percepção do consumidor sobre os propósitos de vocês? Isso. Eu acho que a primeira coisa é entender a pesquisa, né? Abrir pesquisa e entender se aquilo que a gente está falando é coerente com aquilo que o público quer consumir. Porque eles é uma empresa familiar e como empresa familiar ela tem os seus propósitos, né? O seu Antônio Queires, as pessoas conhecem, o seu Ronaldo Queires, tem os propósitos da família. O Queires, além de marca, ele é sobrenome de uma família. Então tem os seus propósitos, né? O propósito familiar, que ele está conectado com os propósitos, com o propósito das pessoas que consomem o Queires, do mercado catarinense, né? Então o Queires não abre mão de ser uma empresa familiar. Agora, essa construção familiar, ela muda. Ela mudou ao longo dos mais de 65 anos. Então, o que a gente faz é entender quais são essas construções sociais, socioeconômicas, para a gente ir se adaptando, sem perder a essência da marca. Agora, cada vez mais a gente percebe que as pessoas querem sim que essas marcas se posicionem, para elas escolherem quais são as marcas que elas querem se relacionar. Cada vez mais vai ser difícil a gente ter essas marcas genéricas, conversam por todo mundo, e futuramente elas conversem em massa. Essa é um pouco da dificuldade que a gente tem também hoje na própria construção do planejamento de mídia, né? Eu lembro que alguns anos... Esse é um desafio que você tem todo dia, porque o hábito de consumir mídia muda, o consumidor muda toda hora. Você falou agora dos 3 segundos. Eu me lembro, uma palestra que eu fui outro dia, falou assim, antigamente, ou até pouco tempo, você fazia um comercial de hambúrguer, você começava com a loja, abria o pão, mostrava a carne, não sei o quê, e a última coisa era o consumo. Hoje é o contrário. Você começa um comercial com nhaque, mostrando o prazer, mostrando aquilo. Depois você explica como é que ele é feito. Como é que é no caso de vocês? Eu acho que tem... É dinheiro? É parcela? É precinho? Você deve ter um truque aí que vocês... Mas tem tudo isso. Eu acho que a gente
Eu acho não. A gente tem hoje uma série de questões hoje, uma série de dificuldades que a gente precisa avançar, né, para a gente poder colocar um comercial no ar com o tempo que nós temos. Então, quando a gente para pensar que tem... eu sempre falo que, assim, antigamente, quando eu fazia mídia, um planejamento de mídia eu colocava na rádio, TV, jornal e mídia exterior e atingia 100% da população. Sim. E tinham as pessoas que gostavam daquilo que viam, e tinham pessoas que não gostavam, e essas pessoas que não gostavam, ela reverberava num universo muito pequeno, né? Hoje, a gente não consegue mais não levar em consideração as bases, né? Mesmo uma empresa muito mais madura como é o Queires, estar nas redes sociais como o TikTok, por exemplo, que é uma rede social focada na geração millennial e ela com um pezinho na geração alfa. Não tem como a gente não estar ali, né? Só que ele cada vez mais ele é fragmentado, ele é segmentado, então cada vez mais é difícil tu conseguir conversar com a massa com uma única linguagem. Tu precisa dividir a linguagem, fragmentar a linguagem para conversar com os meios fragmentados. Isso também acontece na televisão, quando a gente percebe que a própria jornada de consumo da televisão ela não é mais linear. O tempo dos comerciais já diminuiu também? Hoje tem 10 segundos? 15 segundos. O próprio consumo do entretenimento ele já não é mais linear, né? Então a gente percebe que as emissoras de televisão elas vão fragmentando a programação conforme elas vão entendendo o potencial de consumo daquele público. Sim. Então ele vai fragmentando, ele vai segmentando. Então isso já é um problema. Depois a gente tem um outro problema, que é a maneira que as pessoas consomem e que elas sentem aquele comercial. As dores que as pessoas sentem. Cada vez mais é muito difícil a gente falar aquilo que a gente... Eu não sei se é o que a gente pensa, mas, de modo geral, a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala. A gente precisa ter responsabilidade com o que fala. Porque a gente tem uma câmera de aumento, a gente tem uma lente de aumento sobre aquilo que a gente fala, e ele reverbera para as pessoas, e algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. Isso também é um outro desafio que a gente precisa vencer, né? Sem dúvida. E, além disso, a gente tem toda essa gestão comercial por trás disso, né? Então, o que dizer, como dizer, que hora dizer. Então, nesse momento, as pessoas estão super endividadas ou elas estão endividadas com cartão, então a gente precisa trazer mais o carnê para as nossas comunicações, porque isso vai fazer um diferencial na vida das pessoas. Então, a gente vai para cá. As pessoas querem se relacionar com uma linguagem mais... que traga um pouco da memória afetiva, e aí a gente tenta ali... Então, o que eu acho que a gente faz, assim, dentro do departamento e o que eles nos proporciona isso, primeiro a gente não ter preconceito em relação a nada. A gente precisa experimentar as coisas. É dedo no pulso, pelo que você descreveu, é dedo no pulso 24 horas. 24 horas. 24 Tirou, horas, literalmente. Perdeu. E como é que vocês olham, qual é o projeto de vocês para rejuvenescer a marca de uma marca que tem 67 anos e com todo esse descritivo que você deu de policies, de posicionamento, de postura, de propósito. Como é que vocês olham para isso? Tem um plano de longo prazo, de médio prazo? Dá uma ideia. Eu acho que a gente passa num processo, nesse momento da empresa, de olhar para dentro, né? A gente fala muito da empresa, eu acho que um marco daquilo que a gente vem fazendo hoje são 70 anos da empresa, que está muito próximo, hoje a gente está com 68 anos, mas ele vai ser o pontapé para levar ela ao centenário com relevância. O problema de empresas que chegam a 65 anos não é só a longevidade, mas é a relevância de marca no mercado publicitário, na cabeça do consumidor, né? Então, a nossa preocupação é essa, e ele não pode ser de fora para dentro. Sim. A gente está fazendo isso de dentro para fora. A gente é uma empresa familiar, onde tem a gestão de um senhor de 2 filhos na casa dos 60 e poucos anos, depois os netos na casa dos 20 e poucos a 30 anos. Então a gente sofre uma influência de 3 gerações hoje na direção, né? Sim. Na estratégia. Então o que a gente tenta aqui entender é que a gente consegue tirar de essência disso e aquilo que o consumidor quer. Porque sempre a gente fica questionando, né? O nosso consumidor é um consumidor que nasceu com Queires e vai envelhecer ao longo de 65 anos. A gente sempre rejuvenesce para pegar uma base nova de consumidor e vai... Como é que é isso, né? Como é que a gente conversa com esse novo consumidor? Sim. E essa base é uma base que ela precisa ser rejuvenescida o tempo todo. Sim. Né? Então, acho que esse é o desafio que nós temos aí. Gigante. Mas é sempre de dentro para fora. Muito a gente bom. precisa mudar, claro, né? Se mostrar de tal maneira que o para que as consumidor pessoas compre isso, né? percebam esse rejuvenescimento de marca.
Dá uma ideia do tamanho do queijo, em termos de faturamento anual, número de lojas, presença no estado, número de funcionários, itens que vocês vendem e as categorias de lojas. Vocês têm lojas pequena, grande, gigante, né? Dá uma ideia. O Queires, ele tem 165 lojas no estado de Santa Catarina. Nós inauguramos agora no último sábado, 3 novas lojas: Itapema, Meia Praia, Timbó. Itapema, Timbó e Madrid. Loja do Madrid, mais de 1.000 metros quadrados a loja, e junto a gente entregou a praça da Figueira, a gente revitalizou a praça e entregou para a comunidade. Né? São 165 lojas, 1.400 colaboradores. A gente hoje avança para a Serra e para o meio oeste. Parte das lojas elas estão concentradas na faixa litorânea, né, nessa faixa aqui do leste do estado. Nós temos lojas que são os pontos Queires, que são lojas pequenas em municípios pequenos. Nós temos as lojas tradicionais, que são lojas em grandes centros. E nós temos as mega lojas, que são essas lojas de autoatendimento, de experiência, que são lojas em grandes municípios. Então nós temos aqui na Grande Florianópolis, em Florianópolis, ali no norte da ilha, a gente tem aqui em São José, nós temos no Imbiguaçu, Joinville, Criciúma, Itajaí. Então nós temos esses modelos de loja, além do e-commerce, do televendas, para a gente ir se adaptando conforme a necessidade de cada tipo de consumidor. Então, tem um consumidor que prefere ser atendido pelo vendedor que é antigo na loja, a gente tem aquele que prefere vir para a loja física e ter autoatendimento, a gente tem aquele consumidor que já pesquisou que já pesquisou na internet, aquele que prefere comprar na internet e retirar na loja, aquele que não quer ter contato nenhum com a pessoa física, é 100% online, aquele que quer comprar online, mas quer por telefone. Então a gente vai se adaptando conforme a necessidade de cada consumidor. E o Queires, ele foi eleito em 2020 como o 3º melhor varejo do Brasil, né? Não pelo número de lojas, mas pelo resultado, pelo resultado financeiro, pela ticket médio, essas coisas? Ticket médio, solidez da marca, longevidade, pontos físicos. Então eles... Top of mind. A gente ganhou esse ano, pelo 28º ano consecutivo, Top of Mind como a marca mais lembrada, aqui na Grande Florianópolis, na região sul. A gente cresce bastante na região norte, e aí a direção eles ganham também pelo 4º ano consecutivo como a marca, como grupo familiar catarinense. Muito bom. O seu Antônio Queires foi homenageado em Gramado neste ano. Um negócio sensacional aquilo, né? Você fala um pouquinho sobre isso e fala também sobre algumas curiosidades do livro dele. Eu tive a oportunidade de ir para o Festival de Gramado esse ano. O seu Antônio ele foi homenageado uns anos atrás com uma medalha de honra ao mérito, porque o seu Antônio, eu ainda brincava com ele essa semana passada, que se ele não fosse dono de varejo, ele seria com certeza dono de agência ou dono de... Ele gosta de propaganda. Ele gosta muito de propaganda. Ele, o seu Ronaldo Queires, eu acho que está muito na veia deles isso. E o seu Antônio, ele foi um dos primeiros ele foi um dos sócios de um grupo de empresários para trazer a primeira emissora de televisão para Santa Catarina, a TV Cultura. Ele foi o primeiro anunciante da primeira agência de propaganda do estado, ele foi o primeiro anunciante... Que era o Antônio Severo, né? Antônio Severo, a S-Propag. Ele foi o primeiro anunciante da primeira rádio, onde a gente tinha loja, do primeiro jornal, do primeiro portal de comunicação. Internet também? A gente foi o primeiro anunciante do primeiro portal de comunicação aqui no estado, a gente foi o primeiro comercial que veiculou na televisão quando o ministro das Comunicações lançou a TV digital no estado de Santa Catarina. Então, pioneiro em tudo. O Queires sempre foi pioneiro. Eu não gosto de usar a palavra vanguarda, porque eu acho que a palavra vanguarda é velha para falar sobre modernidade, mas o Queires sempre foi, o seu Antônio, junto com o Queires, sempre foi pioneiro na comunicação. E aí, por conta disso, ele foi homenageado no Festival de Publicidade de Gramado pela contribuição com o mercado publicitário no estado de Santa Catarina, como um fomentador da publicidade no estado. E eu tive o prazer de ir para o evento esse ano, e é sempre muito bom, assim, porque a gente vê um pouquinho daquele clichê do publicitário, das agências, daquela coisa que ferve criação, né? É uma energia, uma coisa prazerosa ver, né? Eu acho
eu sempre falo para as pessoas, né, que a hora que a agência de publicidade ela começou a ser cobrada por resultado, né, e eu acho natural que ela seja E remunerada por isso? remunerada por isso, e também é natural que ela seja, o mercado mudou, mas eu acho que as pessoas ficaram muito lógicas. Então, quando a gente começa a lidar com o mercado de trabalho das pessoas que ainda estudam comunicação e tá ali com um propósito, e ver os tipos, e ver o que elas sonham, o que elas desejam para o futuro profissional, é muito gostoso, assim, de ver isso fervilhando na cabeça desses jovens, assim. Então foi um evento gostoso nesse sentido, assim. Uhum. E o livro? Qual foi a tiragem? Quanto tempo demorou? Ele participou? Foi só ele que deu tudo para o Moacir Pereira, todas as informações? Você entrou junto no projeto? Ele reclama de uma certa página lá que ele não concorda? Tem. Fala um pouquinho sobre isso. O livro ele surgiu na pandemia. O seu Antônio, o seu Antônio é uma pessoa muito ativa dentro da empresa, e com a pandemia ele precisou ficar em casa. E aí ele ficava muito agoniado. Então o livro ele surgiu nessa necessidade de Sim, ocupá-lo, sim. né, de fazer com que ele continuasse trabalhando, de certa forma. Então a gente criou esse projeto para ele, chamou o Moacir Pereira, que é o amigo pessoal do seu Antônio, então a pessoa que ia lá toda semana, Sim. conversava com ele. E em um momento desse livro ele quase virou uma revista, porque o seu Antônio, ele sempre muito discreto, ele achou que era muita coisa. Sim. Ele falou assim, não, acho que uma revista tá bom, não precisa de um livro. E a gente a gente ficou 100% envolvido nesse processo depois no final, quando a gente começou a fazer revisão. Então tinham as passagens dos netos, dos filhos, dos amigos, a visão do próprio seu Antônio. Então costurar isso tudo depois, revisar tudo isso, e aí já tinha um tempo que eles queriam veicular, queriam comemorar um aniversário junto. Sim. Aí começou aquela corrida pra gente entregar para as pessoas, mas a gente já tá na segunda edição, acabou de sair a segunda edição do livro. Primeira edição, quantos exemplares? Ai, não vou saber te dizer agora de cabeça. Precisar do... Bom, só na festa tinham 2.000 pessoas lá, quer dizer, então, e todo mundo ganhou um. Então só na festa já foi quase a edição toda, né? Foi. E ele está contente com o resultado? Ele acabou curtindo o livro? Muito. Ele disse que ainda não leu o livro. Ele disse que não leu. Mas ele tá assim. Imagina, ele deve ter lido, sim, imagina. Eu sempre digo para as pessoas, né, quando as pessoas querem conversar comigo, né, eu sempre sou muito reticente, porque eu acho que quem tem alguma coisa para falar é o seu Antônio. Né, ele tem uma história para ser dita, um legado que ele deixa, né, e eu acho que nesse sentido a gente acaba costurando um pouquinho dessa jornada dele como empresário, como um cara que trabalhou com comunicação, fomentou isso no estado de Santa Catarina. É um cara que está muito à frente do tempo dele, ele tem o varejo na veia, com a sensibilidade que ele tem de entender as mudanças de mercado, de dar freio na hora que tem que dar, enquanto todo mundo acelera ele freia, na hora que as pessoas começam a frear ele acelera. Ele tem um time que é muito dele, né, dessa experiência, dessa vivência de anos de varejo. Então acho que isso é só dele, né? Eu fui num evento, acho que uns 8 anos atrás aqui em Florianópolis, e a Luísa Trajano estava fazendo uma palestra. E ela estava descrevendo o futuro, não sei o quê, varejo, as tendências e tal, e ela olhou para o seu Antônio e falou assim, seu Antônio, em breve nós não vamos ter mais lojas físicas, né? Ele torceu o nariz, deu um sorriso, fez um gesto com a cabeça que achava que não, e tá aí, vocês com 165 lojas 8 anos depois. E expansão para fora de Santa Catarina, está no radar do grupo? Não, nesse momento não. Ela já teve, a gente já considerou ir para o Paraná, mas nesse momento não. Assim, não. A gente precisa e quer e sente a necessidade de ser cada vez mais um varejo catarinense com capilaridade no estado. Tem espaço para isso. Nós tínhamos grandes varejistas, e esses grandes varejistas eles deixaram de existir. Né? Nós tínhamos um concorrente que era a Salfer, que ela tinha um peso de marca e uma presença física avantajosa. Muito forte. Nós tivemos agora aspirando uma virada que era o próprio feirão de imóveis. Então a gente sente que o mercado catarinense é um mercado que ainda que a gente ainda tem espaço.
né? Sim. E é um lugar que a gente que conversa a nossa língua, que a gente sabe conversar com o consumidor, com as famílias. Então a gente coloca muito isso para cá. A gente quer ser um varejo, continuar sendo um varejo de excelência no estado. A gente quer continuar tendo essa relevância no estado. Então não está no nosso radar nesse momento, ir para outros estados. Isso não faz sentido para a gente agora. O e-commerce já atende, o Mercado Livre já atende, o futuro marketplace vai atender, mas as lojas físicas elas estão focadas no estado catarinense. Certo. E isso era um assunto bastante recorrente, né? Uns anos atrás o Rafa Aquiles fala que ele foi nesse mesmo evento de Nova York e falava sobre o fim do varejo físico, e ele sempre conta, né, que ele chegou aqui em Florianópolis, eles perguntaram para ele, né, como é que foi o evento, ele ficava meio assim, como é que eu vou contar para eles que o evento dizia que era o fim do varejo Vamos fechar as físico, lojas. e a gente só tem loja física, né? Mas depois começou a se falar no varejo, no famoso varejo omnichannel, então as pessoas querem consumir independente de qual canal. Aí esse ano falava-se muito na volta do varejo físico, como locais de experiência, as pessoas querem experienciar. Dá um exemplo, na loja da Adidas em Nova York tinha uma quadra de basquete para as pessoas jogarem dentro da loja. Então as pessoas querem ter essa experiência. Perfeito. Eu acho que independente de qual meio as pessoas buscam facilidade, serviço. Eu acho que o varejo ele nunca pode ser um canal de venda de um produto. Quem faz produtos para vender é a indústria. Sim. O varejo ele precisa ser um fomentador de serviço. Ele garante para o consumidor que aquilo é legal, atende, tem qualidade, tem origem. Isso. Né? Ele é meio parceiro do consumidor, muito mais do que a indústria. Né? Exatamente. Porque a gente sempre falava assim, há uns 20 anos atrás, atendimento era barba feita, unha cortada, vendedor alinhado na porta e... Calça preta, camisa branca. Bom dia, seja bem-vindo. Isso era sinônimo de atendimento. Hoje, sinônimo de atendimento é pós-venda. É o quanto você se importa conosco quando o meu produto dá problema. Isso é sinônimo de atendimento. Sinônimo de serviço é garantir que o combinado seja feito. Qualquer coisa diferente disso é o plus. Mas entregar no prazo, entregar com qualidade, entregar montado, montar o produto na casa do cliente, se responsabilizar por um produto que eventualmente tem defeito, isso é responsabilidade de quem vende, é serviço. É um propósito também, né? E o que a gente faz é serviço. A gente não produz, não fabrica. Quem faz isso é a indústria. Mas vocês certificam que vem para cá, atende, garante e o dinheiro é bem empregado. Exatamente. Bom, eu acho que explorei bastante coisa aqui para a comunidade acontecendo aqui. Eu vou deixar você fazer o encerramento. Você pode abordar alguma coisa que a gente não abordou aqui e fazer uma despedida para a nossa comunidade. Bom, a gente falou bastante coisa. Eu queria convidar vocês para conhecer a nossa nova campanha de prêmio. Não posso perder esse momento, Acelera para o Sonho Queires. Foi uma campanha que surgiu de um desejo de contar história. Eu acho que a gente passa por esse momento agora, quando a gente traz uma campanha que é a primeira vez que a gente não coloca um off na janela de oferta, quando a gente traz a maricotinha para mostrar, para dizer para as mães para elas não comprarem e pedirem. E agora quando a gente traz uma campanha de prêmio, onde a gente fala de sonho de criança, o que a gente faz é contar histórias, né? E a gente está nesse momento, e principalmente porque a gente percebe, e embora a gente saiba que no Brasil as pessoas ainda assistem muita televisão, o estado de Santa Catarina é o estado que as pessoas mais passam tempo na frente da televisão, a gente vai percebendo esse esvaziamento da janela do intervalo comercial. Né? E os nossos concorrentes, por exemplo, eles estão muito no entretenimento, associados ao entretenimento, onde a gente não vai conseguir estar, porque a gente não consegue comprar os programas nacionais pelo custo deles, né? E o que a gente tem tentado fazer e fomentado é criar novamente, tentar trazer, de certa forma, aquilo que a gente via no intervalo comercial dos anos 90, que era a hora que a gente via aqueles comerciais criativos, engraçados, tinha um pouquinho de entretenimento para aquela janela de oferta. A hora que as pessoas também paravam para assistir. A gente sabe que existem características muito distintas, as pessoas precisavam levantar e ir até a televisão, trocar o canal, tinham 5 canais só para zapear, então a gente sabe que isso não vai acontecer mais, né, pela facilidade que a gente tem, mas é uma maneira da gente reter a atenção do consumidor. A gente fala que cada vez mais o nosso desafio é reter a atenção do consumidor que está multiconectado. Então ele está
com a televisão ligada, com o tablet no colo, com o celular na mão, ele está vendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, ele está com o filho, está pensando na cozinha, ele está pensando no serviço do dia seguinte, como é que a gente retém a atenção dele? E o que a gente está tentando fazer é criar histórias, né? Então, a gente fica e fomenta isso com as produtoras que a gente trabalha e com os parceiros que a gente tem, nessa tentativa de contar histórias, né? Vamos tentar fazer isso de novo na janela de oferta, porque isso é muito bom para todo mundo. Ganha todo mundo. Sim. Né? E uma outra coisa também que eu acho válido a gente contar aqui é sobre os projetos novos do Querito, né? Então a gente lança agora, essa semana, 2 novas collabs, a collab do Salgadinho, Querititos, em parceria com uma indústria aqui de Santa Catarina, e a gente também lança agora, sexta-feira chega pra gente a laranjinha do Querito, junto com a Pureza, que é uma marca extremamente tradicional aqui também no estado, e a maneira que a gente consegue fazer para levar o Querito cada vez mais para o dia a dia das pessoas, né? Porque por mais que a gente esteja com ele nas lojas ou no digital, né? E a gente tem um case que é um challenge com a Samsung, onde a gente tem em poucas horas mais de 1 milhão de visualizações orgânicos, é a maneira que a gente tem de levar essa experiência e o Querito para casa das pessoas, para o dia a dia das pessoas. E com alimento, né? As 2 collabs com comida. Aí a gente traz outros sentidos, né, na percepção, que é o paladar, o olfato, o tato. Então, Momento de prazer, né? A gente consegue trazer isso associado à marca. E era isso, assim, é um prazer. Cada vez mais eu tô conversando um pouco com vocês. Ainda é um desafio, volto a falar, eu acho. Quem tem alguma coisa para contar é o seu Antônio, né, não sou eu. Mas eu agradeço o convite. Imagina. Então aí. Muito obrigado pelo seu tempo, por nos receber aqui, conversar com a comunidade. Acho que vocês gostaram, né? Até a próxima. Valeu. Tchau, gente.